Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa bom? tarde, professora. Vocês? Tudo bem, a senhora? Tudo bom. Tiveram dificuldade com o caso clínico? Achei tranquilo, professor. Tá bom. Vamos postando lá. Hoje eu coloquei mais um para vocês, tá? Tá lá no Moodle. E eu queria só dar um aviso que quando vocês forem postar o caso, para colocar o nome em cima do caso clínico, tá? Que aí vocês colocam lá, mas tá faltando o nome. Muitos colocaram, alguns não. Bom, então nós vamos começar hoje a nossa aula de síndrome de Cushing. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Vamos começar. Ok, todo mundo vendo? Sim. Sim. Ok. Esqueci de pôr pra gravar. Aí. Vou só colocar para gravar aqui, viu, gente? Acho que tá, né? Estamos. Aqui. Tudo bem aí? Muito parecido. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Ó, teve um problema com o compartilhamento do link da gravação da aula, mas o problema não foi nosso, tá? É o problema que está havendo com a faculdade, com o Google e a faculdade. Então, eles me disseram que estão arrumando, e aí eu mandei os slides para vocês por WhatsApp, ok? Vocês estão vendo? Você tá gravando? Vocês estão olhando aí, está gravando a aula? Tá sim. Então, tá bom. Bom, eu vi aí também que nós estamos com a doutora Beatriz Alau em off aí, né? Boa tarde, Bia. Oi, Fátima. Oi, aí, pessoal. Tá certo. Então, gente, hoje, seguindo o módulo de adrenal, é síndrome de Cushing. Essa aula foi feita em colaboração com a minha residente, Ana Paula Soares Aguiar. Ela era ex-residente, hoje ela é endocrinologista em Uberlândia. Bom, a síndrome de Cushing, vocês podem interromper caso não entendam alguma coisa, tá? Bom, a síndrome de Cushing, ela foi descrita pela primeira vez em 1932, e foi um caso clínico que o Cushing descreveu, né? E se deve a um excesso crônico de glicocorticoide, que pode ser tanto de origem endógena quanto exógena, e leva a um quadro clínico bastante característico. É uma doença, graças a Deus, rara, né? A incidência aí de 0,7 a 2,4 casos por milhão por ano, e mais comum entre mulheres entre 20 e 40 anos. A causa, de fato, sim, a causa mais comum é exógena, né, ou iatrogênica, por causa do uso de glicocorticoides, que é uma condição muito comum, uma situação muito comum. E doses maiores do que 7,5 miligramas de prednisona, ou 0,75 miligramas de dexa, ou 30 miligramas de hidrocortisona, ou o uso, né, de corticoides inalatórios, tópicos, pomadas,
por um período prolongado, é capaz de levar à síndrome de Cushing. Portanto, esse nome, síndrome de Cushing, que é o excesso de glicocorticoide, é um nome genérico. A doença iatrogênica, ela é ACTH independente, mas como a pessoa usa o corticoide, acaba levando à supressão, né, tanto do CRH, que é o fator hipotalâmico, quanto do ACTH. E clinicamente, as coisas parecem, né, a mesma coisa, são as mesmas sintomas clínicos da síndrome de Cushing endógena, só que ela é de evolução mais rápida. Bom, endógena, que se trata mesmo da doença, nós podemos classificá-la em síndrome de Cushing ACTH dependente, que é a maioria dos casos, né? E pode ser tanto por adenomas hipofisários secretores de ACTH, e aí, nesse caso, recebe o nome de doença de Cushing, em 80% dos casos, ou devido à secreção ectópica do ACTH, em 20% dos casos. Essa secreção ectópica, na maioria das vezes, é por tumores. Raramente nós encontramos produção excessiva de CRH, né? E é muito raro você ter um carcinoma localizado na hipófise. Isso é muito raro. Coisa de descrição mesmo. Bom, então a doença de Cushing, ela classicamente é um adenoma, né, ou seja, reproduz a célula corticotrófica que produz a CTH, então é um tumor neurosecretor, né. Raríssimos casos a gente encontra também, e talvez seja bem no comecinho, antes da gente pegar um adenoma, a gente pega uma hiperplasia, um crescimento dos corticotróficos. Muito raro a gente pegar essa fase, né? Mas existe uma teoria de que todo adenoma, antes de se tornar um adenoma, foi uma hiperplasia um dia. A maioria dos adenomas são pequenos, né, localizados dentro da célula, e, portanto, menor que 1 centímetro, né, 90% dos casos, e uma porção menor são adenomas grandes, que extravasam o espaço da célula de 5 a 10% e causam expansão acima, ao lado, né, para seio cavernoso, ou para cima, comprimindo o quiasma óptico. Metástases a distância são muito raras, né, por causa do comportamento benigno da doença de Cushing. Então, a gente vê aqui uma ressonância magnética nuclear, né, aqui um corte coronal, aqui a gente vê o quiasma óptico, aqui nós vemos um macroadenoma, porque ele extravasa o volume da célula e envolve o seio cavernoso aqui. A gente vê que o tumor pega a carótida, isso aqui é o buraquinho da carótida, né? E nesse corte sagital aqui, a gente vê realmente uma célula com um volume aumentado e disforme, né? Aqui a gente vê a haste, o quiasma. Ele é grande, mas nem tanto, né? E aqui no corte, um outro corte. Também coronal. Bom, quando a secreção é ectópica, como o próprio nome diz, existe produção do ACTH por neoplasias teciduais que normalmente não produzem ACTH, né? Mas a gente sabe que as neoplasias, em sua grande maioria malignas, elas são potencialmente multipotentes. E aí, algumas com origem neuroendócrina são capazes de produzir o ACTH. É uma síndrome, portanto, de Cushing, aqui não é doença, é uma síndrome dependente do ACTH, em 20% dos casos. Tem uma evolução muito rápida,
né, diferente da doença de Cushing, agressiva, e níveis de ACTH muito, muito elevados, em geral acima de 200. Tem uma prevalência maior em mulheres e em idade mais avançada. Nós podemos ter, na secreção ectópica, tumores do pulmão, né, o tumor carcinoide do brônquico, também de timo, de pâncreas, a neoplasia do pulmão, principalmente de pequenas células, gastrinomas e outros tumores gastrointestinais neuroendócrinos. O feocromocitoma pode produzir ectopicamente ACTH, carcinoma medular de tireoide e outros. A gente vê aqui nessa imagem, né, aqui nessa aqui não tem nada, aqui aparece uma imagenzinha, e originalmente era um tumor de pulmão produtor de ACTH. Bom, algumas condições parecem Cushing, mas não é. Por isso é denominado pseudo-Cushing, né? Elas são classicamente condições de aumento do cortisol, mas não é uma doença equivalente às outras. Ela compartilha algumas características da síndrome de Cushing, né? E, aparentemente, algumas evidências bioquímicas de hipercortisolismo, por exemplo, a síndrome metabólica. A pessoa tem algumas características de Cushing, obesidade, às vezes um pouquinho a mais de pelos, né? Deposição de gordura troncular, pode vir acompanhado com diabetes mellitus também. A síndrome de ovários policísticos, lembra muito. O alcoolismo crônico, né, a pessoa também tem característica que lembra o Cushing, pletora facial. Transtornos de ansiedade, depressão, estresse, transtornos alimentares, algumas situações de desnutrição. Então, essas condições, elas, na verdade, às vezes, simulam Cushing, e porque do ponto de vista fisiopatológico, elas também estimulam o hipotálamo a produzir o CRH, que aumenta o CTH e aumenta o cortisol. O cortisol, gente, esse é o símbolo do cortisol, esse F escrito de forma maiúscula. Bom, a classificação do PROSEG, né? Então, nós temos aí a CTH independente, em torno de 20%. São adenomas adrenais benignos, em 60% dos casos, carcinomas adrenais, algumas situações mais raras, como hiperplasia nodular pigmentada, nós vamos ver na frente, hiperplasia macronodular, uma síndrome que chama síndrome de McCune-Albright, que também pode produzir a CTH, ou mesmo cortisol, e o complexo de Carne. Bom, dessas as CTH independentes, os adenomas adrenais é mais frequente. Aqui a gente vê nessa imagem, né, do local onde seria a suprarrenal direita, essa massazinha, né? Então, são lesões que podem ser, na maioria das vezes, pequenas, unilaterais e bem delimitadas. Elas têm uma evolução inicial, longa, né, insidiosa, e a tomografia é o exame de preferência para se ver esse tipo de lesão, e elas têm um conteúdo, assim, homogêneo, né, um nódulo homogêneo, que deixa a gente tranquilo, sem pensar que seja ou possa ser maligno, quando as lesões são assim, né. Na ressonância magnética, parece a mesma textura do fígado. Bom, nós temos também os carcinomas, são tumores malignos, que são mais comuns em mulheres, né, em qualquer faixa etária. Pode ocorrer na infância, e na infância
em geral, é mais frequente carcinoma. As lesões são maiores, são irregulares, como a gente pode ver aqui nessa tomografia, uma lesão enorme aqui, né? Muito irregular. Causa um hipercortisolismo muito grave, agressivo, podem ser bilaterais, na maioria dos casos, e secretam tanto andrógenos quanto o cortisol. Então, uma característica é a presença, nós vamos ver à frente, de hirsutismo. No CT de abdômen, a gente tem uma lesão sólida, mas heterogênea, pode ter calcificações, invasão de estruturas adjacentes. A gente vê aqui que tem uma, não sei se é a superposição da imagem, mas parece que invade o fígado, né? E são lesões bastante vascularizadas. Bom, a hiperplasia nodular pigmentada primária bilateral, que é um nome enorme de se falar, né? Por isso que todo mundo fala PPNAD, já é também uma doença não ACTH dependente, uma doença autossômica dominante. Ela pode ser esporádica, familiar ou associada a um complexo de carne, que eu vou mostrar para vocês. É comum em crianças, adolescentes e adultos jovens. São múltiplos nódulos, né? São pequenos nódulos, em geral menor que 6 milímetros, são pigmentados e bilaterais, aqui uma peça que foi cedida, né? Podem nem ser visíveis à tomografia de abdômen, e tem um gene envolvido, portanto, é uma doença genética. O complexo de carne, gente, é um marcador da doença, porque ele vem associado com a síndrome de Cushing, mas ele tem lentiginose não solar, que são as sardas, né? Em região periorbitária, mucosa oral, vaginal, esclera, como a gente pode ver aqui, ó, as sardazinhas, e não tem nada a ver com sol, elas, inclusive, são em mucosas também. Se acompanha de mixomas cutâneos, mamários e cardíacos, que são tumores de tecido conjuntivo, né? Tumores testiculares ou cistos ovarianos, schwannomas, ginecomastia, tumores de tireoide, e aparece também alguns casos de acromegalia. Existe uma outra entidade que aí os nódulos são maiores, então chama-se hiperplasia adrenal macronodular primária. Essa ocorre em indivíduos mais idosos, entre 50 e 60 anos, uma incidência de 1 para 1 entre homens e mulheres, pode ser esporádica ou familiar. São nódulos maiores, né, que aparecem na suprarrenal, uni ou bilaterais. A síndrome de Cushing também é insidiosa. Pode haver a secreção de outros hormônios, como mineralocorticoides, né? E na tomografia a gente vê adrenais aumentadas, com nódulos bem maiores, né? Aqui seria do lado direito, aqui do lado esquerdo. A adrenal lembra como se fosse uma adrenal lobulada, né? E com um realcezinho periférico aqui em torno da adrenal. Bom, então, do ponto de vista de fisiopatologia, a gente pode dividir os indivíduos com síndrome de Cushing em ACTH dependente, que é de causa central, né, que é a própria doença de Cushing, e o ACTH ectópico e pseudo-Cushing. E em ACTH independente, que seria, no caso, o iatrogênico, por uso do corticoide exógeno, o tumor adrenal e hiperplasia micro ou macronodular. E o que a gente percebe, então? Na doença de Cushing, o problema está na produção hipofisária de ACTH, né? Então, a ACTH está alto, ele vai estimular a glândula adrenal, ele vai estimular as duas adrenais. Então, as duas adrenais vão sofrer uma hiperplasia.
elas vão ficar aumentadas de volume, as duas, tanto do lado direito quanto esquerdo. E isso vai levar à produção do cortisol aumentada e que vai tentar fazer um feedback negativo com a hipófise e com o CRH. Só que esse feedback não consegue ser feito, a não ser com doses muito mais elevadas de cortisol. A gente vai usar isso na hora do diagnóstico, porque apesar de ter perdido o feedback, né, quando você tem níveis muito elevados, você consegue suprimir o ACTH. Bom, a secreção ectópica de ACTH, você tem uma fonte diferente que não a central, produzindo ACTH. O ACTH vai estar muito, muito elevado, vai estimular as duas adrenais, a produção do cortisol, que vai inibir a hipófise e o hipotálamo. Entretanto, nesse grupo de doentes, a gente vai ver outras características, porque são pacientes que têm tumores. E como eles têm tumores, eles podem apresentar um quadro consumptivo, né? Imagina um tumor um tumor de pulmão. Ele vai ter um quadro clínico cujo comemorativo principal vai ser o quadro consumptivo, às vezes tosse, né, emagrecimento, queda do potássio, diferente da síndrome de Cushing devido a uma doença de Cushing. Bom, e na doença adrenal primária? Na doença adrenal primária, o problema está na suprarrenal. Então, uma das adrenais, na maioria das vezes uma delas, vai produzir cortisol em grande quantidade. Esse cortisol vai inibir a produção de ACTH pela hipófise e vai inibir a produção de CRH. Em consequência, o ACTH vai estar baixo na vigência de um cortisol aumentado. Então, aqui predomina um quadro clínico de hipercortisolismo intenso, né? Aqui predomina um quadro de consumpção associado a um nível muito aumentado de ACTH, e isso vai levar à hiperpigmentação do indivíduo. E aqui predomina um quadro de síndrome de Cushing bastante acentuado, de hipercortisolismo, mas lembrar que o ACTH também estimula a camada reticular da adrenal. As duas estarão aumentadas. E com isso, nós podemos ter acompanhando um hirsutismo. Essa figurinha do Néter é bastante feinha, mas ela é bem didática, por isso que nós mantivemos aqui, né? Também não fica bem tirar uma foto de uma pessoa nessa situação. Então, o que nós vamos ver, em resumo, do quadro clínico de Cushing, a pessoa tem uma disposição de gordura diferente, porque o cortisol faz com que haja essa predisposição, né? Então, nós temos um predomínio de gordura abdominal e, ao mesmo tempo, pouca gordura nas extremidades, então a gente verá braços e pernas finas e um abdômen grande, gordura troncular. Ao mesmo tempo, nós temos estrias violáceas e largas, né? Há um acúmulo de gordura no rosto, a pessoa tem um moon face, ou rosto de lua cheia. Há uma deposição de gordura na região da 7ª vértebra cervical, coxim de gordura, parece corcova de búfalo, né? Ou chamada também de giba dorsalis. A pele muito fina, e a pessoa vai ter equimoses com frequência, né? Quando ela bate ou tem algum tipo de traumatismo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos osteoporose. Tudo isso tem uma explicação, essa clínica sempre tem uma causa, que são das ações dos glicocorticoides.
Bom, professor? os sintomas, então, aqui com relação à frequência, os mais frequentes, né? Ganho de peso, obesidade mais centrípeta, a fraqueza, né? Muitas vezes o indivíduo tem potássio baixo, hipertensão arterial, né? O cortisol tem um efeito também mineralocorticoide, face arredondada, então existe uma deposição de gordura específica do Cushing. Muitas vezes eles têm hiperinsulinemia e a insulina promove uma deposição de gordura específica, edema, a giba de búfalo, muitas vezes hipercortisolismo, hiperprodução de andrógenos, levando a perda de pelos, calvície, né? Adelgaçamento da pele, hirsutismo, pletora, estrias, contusões fáceis, acne, cicatrização diminuída de feridas, isso nas características cutâneas. Músculo esquelética, nós teremos osteopenia ou fraturas, existe uma perda grande de cálcio pela urina, né, e o corticoide, além disso, ele impede a remodelação óssea. Neuropsiquiátricos, depressão, instabilidade emocional, cefaleia, principalmente na doença de Cushing, e disfunções gonadais, como alterações menstruais, diminuição de libido, no homem, disfunção erétil. Os metabólicos são devidos às ações do corticoide, né, tolerância anormal à glicose, anormalidades lipídicas, uma tendência à dislipidemia, poliúria, cálculos renais, alcalose hipocalêmica. Não é muito difícil, né, a gente fazer o diagnóstico de síndrome de Cushing quando ele está bastante claro. Por exemplo, essa paciente apresentava uma deposição de gordura na face, um pouquinho mais de pelos, principalmente nessa região aqui, né, e no abdômen, estrias recentes, são as estrias, não são aquelas estrias nacaradas de pós-parto, são estrias recentes, avermelhadas, e também largas, né, principalmente na região do abdômen, na região centrípeta da gordura. Aqui nessa criança, a gente vê um aumento, uma pletora facial. Em geral, na criança, a gente vê pouca coisa. A gente vê mais obesidade e pletora facial. Equimoses, com muita frequência, né, a pele é fina, existe uma diminuição da produção de colágeno e das substâncias que fazem o trofismo da pele, né, então qualquer coisinha a pele se torna cheia de equimoses. A osteoporose a gente vê num simples exame de raio-x, né, um colabamento de vértebras. Essa outra paciente aparenta, né, acúmulo de gordura no rosto, os pelinhos aqui, principalmente na região zigomática. Isso a gente vê também no Cushing devido ao uso de corticoide, viu, gente? Muitas vezes as pessoas que usam corticoide cronicamente, elas acabam ficando com muitos pelos, só que é um pelo diferente desse aqui. É um pelo que parece uma penugem no corpo todo, e principalmente no rosto. Essa é mais na região do masseter. A gente vê aqui no abdômen também as estrias grandes, né? E pelos em regiões andrógenos sensíveis. Parece um abdômen masculino, mas é dessa moça. Bom, um grupo de síndrome de Cushing também chamado de síndrome de Cushing cíclica. É uma variante bem rara da síndrome de Cushing, e foi descrita, talvez, na década de 90, em que nós temos períodos de hipercortisolismo intercalados com períodos normais, né? Então, são Cushing cíclico,
com manifestações flutuantes que coincidem com a secreção aumentada do cortisol. E aí, para a gente fazer esse diagnóstico, nós temos que fazer dosagens hormonais bastante frequentes. E aí a gente vai perceber, às vezes, alguns picos de produção com vales de Cushing, de cortisol normal. Bom, para o diagnóstico, nós temos que, primeiro, seguir determinados passos e a confirmação do hipercortisolismo, porque essas características clínicas podem estar presentes em muitas doenças, né? Então, às vezes a gente vê, será que ela tem Cushing mesmo, né? Será que não é só obesidade? Então, nós temos mecanismos de confirmar o hipercortisolismo e depois nós vamos definir a etiologia. Mas antes disso, a gente tem que investigar muito o uso de glicocorticoides exógenos, perguntar muito na anamnese, né? Se a pessoa usa corticoide para dores, dor de coluna, tópicos, em cremes, né? Inalatórios para rinite. Muitas vezes a gente faz aquela investigação longa quando não precisaria fazer, bastaria fazer uma boa anamnese para saber que aquela paciente está tomando diprospan de 2 em 2 meses porque tem dor na coluna, tá? Então, principalmente os glicocorticoides que são de depósito. É muito complicado, dá Cushing mesmo. Bom, então, nossa tarefa. A primeira coisa, depois de observar a clínica do paciente, as características clínicas que lembram Cushing, né? Nós vamos, então, confirmar o hipercortisolismo. Quando a gente chega nessa fase, nós também já observamos, através de exames bioquímicos, que a paciente pode ter uma glicemia um pouquinho alterada, né? Que ela pode ter uma hiperinsulinemia, que ela pode ter o colesterol elevado, enfim, exames clínicos e laboratoriais básicos. Só que, depois disso, nós vamos ter que confirmar, o primeiro passo, confirmar o hipercortisolismo. E para isso nós temos 3 exames básicos. De preferência, a gente às vezes faz todos os 3, porque o diagnóstico de síndrome de Cushing, gente, não é fácil, tá? Uma doença, assim, que precisa ter muito bem definido de onde vem a doença. E aí a gente faz o diagnóstico bioquímico primeiro, antes de fazer o diagnóstico etiológico, de imagem, né? Então, um dos primeiros testes é o teste de supressão com doses baixas de dexametasona, o cortisol salivar à meia-noite. Lembra da outra aula que eu disse a vocês que colher sangue à meia-noite é muito difícil, mas que existia uma tecnologia para a gente ver, técnica para a gente ver o cortisol, quando o cortisol está no valor mais baixo, né? E o cortisol livre urinário numa urina de 24 horas. Qual que é o objetivo, né, desse teste? É demonstrar que existe perda do feedback negativo do cortisol sobre o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, a gente colhe um basal, né, e a gente dá 1 miligrama, ou melhor, a gente pode colher o basal no dia anterior ou no dia do teste, mas a gente dá 1 miligrama de dexametasona para o indivíduo às 23 horas, ou se o indivíduo tem obesidade, outras condições, 2 miligramas. E aí, no outro dia, ele vai no laboratório, né, às 8 horas da manhã, e ele colhe um cortisol. É um exame simples, a gente coloca ele deitado, pega a veia, né, deixa ele de repouso 40 minutos, e aí colhe uma amostra sanguínea às 8 horas da manhã. Quando
a gente faz isso e o cortisol vem menor do que 1,8, que é um valor bem baixo, né? Em geral, o cortisol, esse horário é de 10 a 25, dependendo do laboratório, no basal. Então, quando eu dou a dexametasona, esse cortisol, no indivíduo normal, ele tem que suprimir. E ele tem que suprimir porque, com isso, eu demonstro que eu mantenho um feedback, né, negativo do cortisol, e na síndrome de Cushing, esse feedback é perdido. Então, se o cortisol, às 8 horas, ele suprime a menos do que 1,8, então, nesse caso, eu estou descartando a presença de hipercortisolismo. Alguém pode me dizer, mas esse número é inventado, esse é um número cabalístico, né? Não, ele não é inventado, esse número, ele saiu de um estudo epidemiológico, né, em que se observou que os pacientes com doença, ou com hipercortisolismo, eles não suprimem menos do que 1,8. Há alguns tempos atrás, esse número era um pouquinho maior, mas se viu que com esse valor, dificilmente você escapa um hipercortisolismo sem fazer o diagnóstico, ou dificilmente o indivíduo normal supera esse número. Então, o número é 1,8. Então, se o cortisol suprimiu com 1 miligrama ou 2 miligramas de dexa menos do que 1,8, então não tem hipercortisolismo, eu descarto a possibilidade da doença de Cushing ou da síndrome de Cushing. Bom, quando é maior do que 5, então é altamente sugestivo de síndrome de Cushing. E, nesse caso, quando for maior do que 1,8, eu devo prosseguir a minha investigação. Agora, eu vou determinar, né, nos outros testes, ou eu vou determinar qual a causa da síndrome de Cushing. Bom, aqui eu já até descrevi com antecedência, né, o procedimento, nós temos a dexametasona de 0,5 miligramas, a gente dá 2 comprimidos às 23 horas, colhe o cortisol às 8 horas da manhã do dia seguinte. Para crianças, existe um cálculo aqui por quilo de peso, 10 microgramas por quilo de peso, e o teste de supressão com 2 miligramas, ele tem uma variante que chama LIDO-1, você dá 0,5 miligramas via oral de 6 em 6 horas, e faz a coleta após 6 horas da última dose, ou você faz 4 comprimidos de 0,5 às 23 horas e colhe às 8 horas da manhã do dia seguinte, a dose para criança 20 microgramas por quilo. Em geral, a gente não faz essa colheita aqui longa, é mais os 4 comprimidos às 23 horas. Por quê? Porque a chance de perder uma dosagem, de o paciente esquecer, você não está com ele, né? Então, é muito grande. Então, é melhor fazer tudo de uma vez. Bom, gente, eu não vou ler essa tabela inteira, não. Ela fica na apresentação, depois vocês vão ler. Mas o que eu quero dizer a vocês é que existe uma série de armadilhas para a interpretação desses testes, né? Que pode dar tanto falsos positivos, por exemplo, na obesidade, aquela dose de dexametasona não é suficiente. Então, por isso que às vezes a gente faz 2 miligramas nos indivíduos muito obesos, e no Cushing a maioria é obeso, então 1 miligrama às vezes fica devendo, né? Indivíduos alcoólatras, enfim, a gente tem que descartar isso, depois vocês leem com cuidado isso, tá? Que são os falsos positivos e os falsos negativos. Bom, um outro teste é o cortisol salivar à meia-noite. O indivíduo, nós vamos colher o cortisol salivar, o próprio indivíduo vai colher o cortisol salivar,
porque só lembrando a vocês que o cortisol, ele obedece o ritmo do ACTH, né? Então, à meia-noite é quando ele está mais baixo, depois, beirando aí às 6 horas da manhã, ele começa a subir, um pouquinho antes, 4, 5 horas da manhã, e está mais alto às 8 horas da manhã, né? E depois ele tem um ritmo circadiano. Só que na síndrome de Cushing se perde isso, né? Devido a uma série de causas, principalmente porque a secreção é autonômica, então a gente perde o ritmo circadiano. E aí, às 24 horas, ou melhor, à meia-noite, o indivíduo vai ter um cortisol aumentado. E aí a forma de colher é entregar para o paciente, né, o que a gente chama de salivete. É um algodãozinho que ele vai passar, né, vai colocar na boca, ele vai mastigar esse algodãozinho, embeber esse algodãozinho todo de saliva, aí depois ele vai colocar dentro do tubo de ensaio, né, e a gente tem uma metodologia de extrair a saliva e tal, e fazer a dosagem do cortisol na saliva. É equivalente a uma dosagem livre, né, porque não é ligado a proteínas, não é ligado a CBG, é a proteína que transporta o cortisol. A interpretação desse teste é que é um basal, né, ou seja, não está fazendo nem estímulo, nem supressão, mas o valor deve ser de 2 a 3 vezes acima do limite superior da normalidade. E é claro, né, gente, tem que ter alguns cuidados para colher esse exame. Por exemplo, não ingerir bebida alcoólica, fumar, não comer de última hora, não escovar os dentes 2 horas antes da coleta, lavar a boca com água 10 minutos antes de coletar. Tem umas que esquecem, tá de batom, aí a saliva fica toda vermelha, né? Então não pode. E os falsos positivos quando existe sangue na amostra, né? Também pode haver falsos positivos. O estresse, idosos, pacientes que trabalham à noite, e aí o ritmo do cortisol deles vai estar naturalmente diferente. Bom, uma outra forma de confirmar o hipercortisolismo é dosar o cortisol livre na urina. E é uma boa forma de fazer o diagnóstico de hipercortisolismo. Só que todas as coletas urinárias, elas são difíceis, porque às vezes as pessoas esquecem, né, perde alguma urina, e aí é preciso avisar bem a pessoa. A amostra é a urina de 24 horas, a representação é de um cortisol livre, ou seja, não é influenciado por fatores como a CBG, né, que é a proteína que transporta o cortisol, e os valores devem ser maiores 3 a 4 vezes o limite superior da normalidade. Para a gente saber se coletou direitinho, a gente colhe a creatinina urinária junto. E aí ela deve ser maior que 15 miligramas por quilo em mulheres e 20 miligramas por quilo em homens. Isso demonstra uma coleta adequada. Em geral, gente, 10 a 15% dos pacientes com Cushing podem apresentar cortisol urinário normal. Por isso que se aconselha coletar até 2 amostras adicionais. Esse exame é um pouco complicado, porque, imagina, já não é barata uma coleta de uma dosagem de cortisol livre urinário na urina. Então, mais 2, 3 coletas de cortisol livre urinário é uma coisa meio complicada. Então, muitas vezes a gente associa os testes. A gente faz a depressão com dexametasona, a gente faz o cortisol livre na saliva e faz o cortisol livre urinário e monta o quebra-cabeça de confirmação do hipercortisolismo.
Aqui também vocês depois vão dar uma lida nessa tabela, né, o que muda, o que modifica os níveis do cortisol livre urinário, para ter cuidado na hora de colher. Bom, quando nós temos, então, a definição de que o indivíduo tem o hipercortisolismo, então nós vamos sair à procura da causa, da etiologia, né? E aí um dos testes que a gente faz é dosar o ACTH. O ACTH plasmático muitas vezes nos dá uma boa indicação, né? E aí a pergunta que a gente faz depois, olha, tem hipercortisolismo. E aí, ele é ACTH dependente ou é ACTH independente? E aí a gente dosa o cortisol, o ACTH, né? E os valores baixos, ou seja, quando o ACTH é menor do que 5 picogramas por ml, mas isso aí depende muito do laboratório, né? Em geral, a dosagem do ACTH varia aí de 10 picogramas até 50, 46, dependendo do laboratório. Então, quando ele é menor que 5, isso indica que ele está muito baixo. E aí, isso pode indicar que ele é ACTH independente, ou seja, existe uma lesão adrenal que está produzindo cortisol e está inibindo a ACTH, por isso que o valor dele é baixo. Entretanto, quando ele está entre 5 e 20, nós ficamos em dúvida, né? Então, nós precisamos fazer testes dinâmicos. E quando os valores são bem mais altos, acima de 20, ou às vezes são muito altos, como no caso do ACTH ectópico, então isso indica que é uma causa ACTH dependente. Bom, nesse caso, nós temos uma indicação também do local e a gente parte para fazer os testes dinâmicos. Um dos testes dinâmicos que se faz é o teste do CRH. A gente não tem esse teste aqui. O CRH é caro, mas em alguns serviços específicos eles fazem o teste do CRH, que é o fator hipotalâmico, né, que vai estimular quando administrado por via venosa, ele então vai estimular a hipófise a produzir a CTH. E nesse caso, nós vamos verificar se for doença de Cushing, vai haver uma subida, né? Então, esse teste tem uma sensibilidade de 86% a 96%, ele é específico, né, para doença de Cushing, ele é administrado na dose de 100 microgramas ou 1 micrograma por quilo de CRH intravenoso, e a gente faz as dosagens de ACTH e cortisol nos tempos, todos esses tempos aqui, imagina, dosar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dosagens de ACTH é um teste caro, né, e pouco disponível, e talvez mais caro seja o CRH. Um sucedâneo desse teste é o teste do DDAVP. O DDAVP é a formulação farmacológica do hormônio antidiurético. E ele também, ele funciona como um fator liberador do ACTH. Então, ele pode também ter essa utilidade. Quando nós temos o tumor produtor de ACTH, da hipófise, ele pode responder, mas o problema é que alguns tumores ectópicos também respondem, tá? Então pode haver uma confusão aí. A gente administra 10 microgramas de DDAVP intravenoso, com dosagens também de ACTH e cortisol, né? E para o diagnóstico diferencial entre doença de Cushing e ACTH ectópica, nós temos um aumento de ACTH de mais do que 35%, e o cortisol mais do que 20% em relação ao basal na doença de Cushing. Mas um certo número de pessoas com ACTH ectópico podem responder, então não é um teste
assim, tranchant para fazer esse diagnóstico diferencial. O teste mais utilizado é o teste de supressão com altas doses de dexametasona, ou também apelidado lá de Lidl 2, tá? Vocês nem precisam guardar essas terminologias com nome de pessoas, porque isso varia muito. Então, esse teste a gente faz uma dose bem maior de dexametasona, 8 miligramas de dexametasona, às 23 horas. É o teste que a gente chama de overnight, a gente dá isso de uma vez, né? Ou então a gente dá 2 miligramas de 6 em 6 horas por 48 horas e colhe o cortisol às 8 horas. E aí a interpretação dele, se ele suprimir mais do que 50% em relação ao valor basal do cortisol, isso indica doença de Cushing. Enquanto que uma supressão menor que 50% sugere secreção ou ectópica ou lesão adrenal. Então, lembra quando eu falei na fisiopatologia, que na doença de Cushing, há perda do feedback, mas se você aumenta a dose de cortisol, você pode restaurar o feedback. E é isso que esse teste demonstra. Quando você dá uma dose muito grande de dexametasona, então o tumor, o adenoma produtor de ACTH da hipófise, ele restaura o feedback, então ele cai a produção tanto do ACTH quanto do cortisol. E aí se verificou aqui a exigência não é 1,8, 1,8 é do teste de 1 miligrama, né? Nesse teste, a exigência é uma supressão maior do que 50% em relação ao cortisol basal. Então, no primeiro dia do teste, a gente tem que colher o cortisol e o ACTH antes de fazer a dexametasona. Então, isso vai ser o basal. Depois, a gente começa a administrar a dexametasona, e só no segundo dia que nós vamos dosar novamente o ACTH e o cortisol. E quando a gente vê essa supressão maior do que 50% do basal, é que a gente deduz que houve uma restauração do feedback negativo. Bom, uma outra forma de definir a etiologia também é fazer o cateterismo bilateral dos seios petrosos inferiores. A gente vai dosar o ACTH lá no locus, né, onde ele é produzido. Isso é também uma forma de definir, fazer o diagnóstico diferencial entre doença e secreção ectópica de ACTH, se estiver difícil, né? Porque se eu tenho, agora é hora de falar em exame de imagem, né? Quando eu tenho já uma ressonância magnética nuclear, que me mostra que a lesão está na hipófise, né? E que nos outros locais não tem nada, então não preciso fazer isso. Agora, se eu não encontro o tumor, e na hipófise eu tenho uma lesão muito pequena, que eu não sei se tem mesmo um tumor, né? E se os testes dinâmicos forem duvidosos, né? Aí eu tenho que partir para esse teste de cateterização dos seios petrosos. Então, aqui mostra uma angiotomografia, né? E aqui a gente vê o local onde é o seio petroso inferior. Aqui nós temos os seios cavernosos. Isso é um exame muito complexo, feito por um radiologista treinado, né? Então, ele vai cateterizar o seio petroso inferior do lado direito e do lado esquerdo. Aqui mostra como é feito o teste, né? Ele coloca um catéter, que provavelmente deve seguir a partir das artérias do braço, né? Pescoço e tal.
E aí acaba chegando lá, nessa cateterização do seio petroso. E aí, juntamente com essa cateterização, eles fazem a administração do CRH ou de DDAVP e colhe a CTH no sangue periférico nos seios petrosos nesses tempos aqui, ó, 0, 1, 3, 5 e 10 minutos. Quando você tem um gradiente ACTH no centro e na periferia maior que 2, ou ACTH após estímulos, centro e periferia maior que 3, isso sugere que você tem um tumor produtor de ACTH, então, que é uma doença de Cushing. E existe também a relação entre os gradientes dos seios petrosos. Quando é maior que 1,4, sugere o lado secretor do ACTH. É um teste complicado, né, pode sangrar, ter hemorragia cerebral, né, subaracnoide, ter infarto do tronco cerebral, então isso tem que ser feito em locais muito específicos. Aqui é uma outra figura, mostrando em detalhes, né, como que eles colocam o catéter, como se fosse mesmo uma cateterização bilateral, e depois disso ainda tem que ter o teste, né, do CTH após o CRH. Professora, Não. Eu não sei se você falou, quando que tem que fazer esse exame aí de imagem? Falei, mas repito, é quando você tem uma dúvida, quando você tem uma doença de Cushing clínica, mas você não encontra uma imagem na hipófise e nenhum tumor em outros locais. Então, você está vendo que tem uma doença, mas você não sabe de onde que vem. Então, você cateteriza para ver se é da hipófise. E aí, por que que você faz esse exame? Porque se houver um gradiente, né, maior do seio petroso em relação à periferia, indica que está sendo produzido aqui na hipófise. E a outra vantagem é que você pode fazer a lateralização. Não sei se vocês lembram da aula de fisiologia, que a produção do CTH costuma ser mais ou menos no meio da hipófise. Então, quando você cateteriza de um lado, dos dois lados do seio, e você vê que de um lado tem mais ACTH do que do outro, provavelmente ele vai fazer uma retirada daquela metade da hipófise no tratamento. Então, é um exame que também indica uma forma de tratar quando você não tem uma imagem hipofisária, né? Principalmente naquela causa que eu falei para vocês lá, que é a hiperplasia das células hipofisárias. Ou então, um microadenoma muito pequeno. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Bom, então aqui, gente, nesse quadrinho, a gente vai ver o diagnóstico diferencial, né, de acordo com esses testes. Então, nós temos aqui o primeiro teste, dexametasona 2 miligramas ou 1 miligrama, tá? Leia-se 2 ou 1, que a gente faz 2 quando o indivíduo é muito obeso. Nesse primeiro teste, nós só vamos saber se o indivíduo tem hipercortisolismo, certo? Ele não serve para fazer distinção etiológica. Ele não me diz de onde vem a doença. Ele só me afasta o pseudo-Cushing. Porque o pseudo-Cushing, ele funciona como um indivíduo normal, ele vai reduzir o valor do cortisol, tá? Bom, aí o teste de dexametasona 8 miligramas, na doença de Cushing, ele vai suprimir. No ACTH ectópico, não vai, né, porque ele não obedece feedback. No tumor adrenal, também não vai, ele não obedece feedback. E o pseudo-Cushing já tinha suprimido com 2, vai
continuar suprimindo com 8, né? A dexametasona ou o teste do CRH, ele vai me fazer mais o diagnóstico diferencial entre a doença de Cushing e o ACTH ectópico. Por quê? Porque quando eu faço CRH, eu vou aumentar, eu continuo com cortisol aumentado aqui, né? Então, aliás, eu continuo tendo uma resposta aumentada do ACTH e do cortisol. Então, na doença de Cushing, ele é positivo. No ACTH ectópico não adianta, ele não responde, tumor adrenal também não, pseudo-Cushing também não. E a dosagem basal do ACTH? Na doença de Cushing vai estar aumentada, no ACTH ectópico vai estar muito aumentada, né? Dificilmente eu vou ter uma doença de Cushing com ACTH maior que 200. Já no ACTH ectópico, eu vou ter doença de Cushing, vou ter síndrome de Cushing com ACTH de 1.000, né? 1.500, 2.000, mas em geral acima de 200. E no tumor adrenal, o ACTH vai estar suprimido. No pseudo-Cushing, pode ser que o ACTH esteja alterado, né? Então, isso é uma forma de você raciocinar com os testes que você tem. Professor, Sim? nesse DEXA CRH, o que seria o DEXA? Porque o teste no CRH não usa DEXA, usa? Não usa. É uma variação. Se usa as duas coisas. Faz a dexametasona, né, para inibir a produção do ACTH, e, ao mesmo tempo, faz o CRH. São variações do teste, tá? Entendi. Não é um, assim, digamos assim, olha, a Dexa já está inibindo o ACTH, né? Então, eu faço um CRH, e se estimular, é sinal que vem dali mesmo, né? Vem da hipófise mesmo. Tá certo. Bom, aqui é uma figura também mostrando o resumo, né? O teste da dexametasona, o teste de supressão com dexametasona, que ele é um teste que às vezes tem que ser feito internado, porque são 4 dias. O paciente vai receber, o primeiro dia é o basal, ele começa a receber no segundo dia, ou logo em seguida, a receber a dexametasona, né, até o 4º dia. E aí, o normal vai suprimir bastante, né? O ectópico, que é esse aqui, amarelinho, ele não suprime, ele continua com cortisol alto, certo? Na doença de Cushing, ele vai suprimir 50% do basal. Bom, e ao ter, então, um provável diagnóstico, nós vamos partir para a procura do local, né? E, em geral, se aconselha a fazer o teste bioquímico primeiro, para que a gente não se surpreenda com os incidentalomas, tanto de suprarrenal como de outros locais, né? Posso ter uma massa na hipófise, mas não está produzindo o ACTH. Ela está lá, mas é um incidentaloma. Seria um tumor não secretor, né? Então, na doença de Cushing, eu peço a ressonância magnética nuclear da hipófise. No ACTH ectópico, então, é uma ressonância ou TC de abdômen e tórax. Posso fazer também o octrioscan, que é uma ressonância, mas com um contraste específico, né? E no tumor de adrenal, o melhor exame é a TC de abdômen.
Na doença de Cushing, eu vou ter uma lesão hipofisária, né? Tenho também outras alterações, como desvio de haste, a extensão do tumor para cima, né? Uma lesão maior do que 6 milímetros dispensa, por exemplo, o cateterismo de seio petroso. E o importante é saber que pode haver incidentaloma. Então, a ressonância só deve fazer após a gente ter confirmado que nós temos uma síndrome de Cushing ACTH dependente, ou seja, uma doença de Cushing. Senão eu vou ficar com aquilo na mão sem saber o que fazer, né? Aqui nessa paciente a gente vê que ela tinha uma face cushingoide, né? Pletora facial. Olha aqui os pelinhos a mais na região do masseter. A gente vê que ela tem também um pouquinho de hiperpigmentação no pescoço. Aqui a deposição de gordura na região dorsal, a giba dorsal, né? Observem que ela tinha também os braços finos, as pernas finas para o nível do abdômen. E aí foi feito uma ressonância e se observa aqui nessa região. Aliás, essa paciente aqui é de outra, viu, gente? Desculpa. É outra figura aqui, não é dela, não. Aqui nós observamos que nessa figura que foi tirada aqui da Revista Portuguesa de Endocrinologia, a gente observa aqui nessa ressonância que é em coronal, né? E aqui é antes do contraste. O contraste que é usado na ressonância é chamado de gadolínio, vocês já devem saber disso, né? E quando faz o contraste, mostra uma pequena lesão aqui, arredondadinha, né? Aqui a gente tem o quiasma, e essa pequena lesão é que produz o ACTH. Acho que dessa paciente é essa aqui, ó. Mostrando uma lesão aqui. Aqui no córtex sagital, né? Mostrando uma hipófise assim, bem bojudinha, e aqui uma falha de preenchimento do contraste, indicando o tumor. Essa outra senhora idosa passou muitos e muitos anos com síndrome de Cushing, sem que ninguém fizesse o diagnóstico. Vocês vejam que ela tem hirsutismo, né, muitos pelos na face, uma pletora facial, era camada. E quando foi feito a ressonância, ela tinha uma lesão enorme, que isso aqui não tem dúvida, é um macroadenoma, né, invadindo todas essas estruturas ao lado, aqui do seio cavernoso, e essa paciente aqui, a gente tinha muita dúvida se a gente ia fazer a cirurgia ou se ia fazer algum tipo de tratamento clínico previamente, mas ela acabou fazendo uma cirurgia e um tratamento clínico depois. Aqui um macroadenoma, muito extenso. Bom, quando a causa é adrenal, então a tomografia de abdômen é importante. Então a gente vê aqui na adrenal direita, né, a gente vê um adenoma na adrenal, aqui é adrenal normal. Então nós temos aqui a adrenal direita e aqui a adrenal esquerda. Ela não está muito boa, não. Aquela que eu mostrei para vocês na aula de fisiologia está mais bonitinha. E aqui a gente vê o adenoma na região da adrenal. Na secreção ectópica do CTH, então, a gente vai pensar em outros tipos de exames, né? Então, a gente vai fazer a tomografia e ressonância do abdômen, de pelve, tórax e região cervical, procurando tumores. A gente pode fazer também a tomografia com positron e marcada com fluorodeoxiglicose,
e tomografia com emissão de fóton único são específicas para tumores, né, que têm determinados contrastes que os tumores captam, principalmente tumores neuroendócrinos. A cintilografia também, com esse octreoscan, é marcada com contraste marcado com pentetreotide, e é útil também para a identificação de alguns tumores neuroendócrinos, como tumor carcinoide, carcinoma pulmonar, de pequenas células, carcinoma medular de tireoide. E vamos fazer determinados marcadores tumorais, por exemplo, a calcitonina, que é o marcador para CA medular tireoide, a gastrina, beta-HCG, né, que é marcador também de tumor produtor de LH, FSH, alfa-fetoproteína, o CEA, carcino embrionário, promogranina, etc. Vai depender tudo da situação e da suspeita que a gente tem. Bom, então aqui, gente, tem um algoritmo também que parte do hipercortisolismo confirmado, né, e de um ACTH, por exemplo, um ACTH baixo, menor que 5, então a gente vai procurar uma síndrome de Cushing ACTH independente e a gente vai cair na tomografia de suprarrenal. Se o ACTH for maior do que 15, então a gente pensa na síndrome de Cushing ACTH dependente. Nós vamos fazer a ressonância magnética de célula túrcica, e pensando num adenoma hipofisário, não visível, ou menor que 0,6 centímetros, pode-se fazer o cateterismo bilateral dos seios petrosos, né? Se for um adenoma maior que 0,6 centímetros, tudo indica que vai ser feita a cirurgia de hipófise. Pode-se fazer cirurgia de hipófise. Quando se faz o cateterismo bilateral, como eu expliquei para vocês, o gradiente inexistente, a gente pensa na produção do ACTH ectópico. E aí a gente vai partir para o estudo de imagem, né, procurando um tumor. E quando houver um gradiente, ACTH central periférico presente, maior que 2 no basal ou maior que 3 no periférico, então, se for maior à direita ou à esquerda, é sinal que tivemos uma lateralização, e aí é bem provável que a gente vai fazer uma cirurgia baseada nisso. Quando você tem também a síndrome de Cushing ACTH dependente, você deve excluir o pseudo-Cushing, tá? Se o CTH for entre 5 e 15, então nós devemos ter realmente testes dinâmicos. São variações de como investigar, tá? É difícil lidar com esses algoritmos, é que você tem que estar com ele na mão, né? Bom, definido que você tem, então, um microadenoma ou macroadenoma hipofisário e que se trata de uma doença de Cushing, o tratamento é cirúrgico. Então, nós vamos fazer o tratamento fazendo a ressecção do tumor por via transesfenoidal. E aí vai entrar a habilidade do neurocirurgião, né, que vai, e ele tem que ter experiência em Cushing. A maioria dos tumores que produzem Cushing, eles são microadenomas. Então, 60% a 80%. Os macroadenomas é 15%, tá? E aí, o que nós podemos ter? Depois dessa cirurgia, nós ainda temos 20% de recidiva nos microadenomas em 10 anos de pós-operatório. E o sucesso com macroadenoma é pequeno. Macroadenoma e os adenomas não visíveis também é pequeno. Quando a gente tem
indicações de sucesso. Quando, depois da cirurgia, a gente tem um cortisol baixo, né, menor que 3 microgramas por decilitro, bem baixinho, e um ACTH também baixo. Então, isso associa com uma baixa taxa de recorrência. E a cada remissão, ou seja, cada vez que nós temos um retorno da doença de Cushing, nós, então, temos que operar, e a chance de remissão reduz a cada reabordagem cirúrgica. Essa cirurgia, ela tem algumas complicações, né, como insuficiência adrenal transitória ou persistente, ou hipopituitarismo, diabetes insípidos, fístula licórica, meningite, sangramentos, tromboembolismo. Então, por isso que precisa estar em mãos muito habilidosas para fazer essa cirurgia. Em última instância, quando a gente opera e várias vezes e não consegue a normalização, a gente pode ou fazer o tratamento clínico associado, né, por um tempo, ou então partir para a ignorância. Eu falo que quando a gente faz adrenalectomia, a gente partiu para a ignorância, porque a gente não conseguiu um controle da doença de Cushing. Então, nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar a glândula-alvo. A gente não consegue diminuir a CTH, vamos tirar a glândula que produz cortisol. Só que quando a gente tira a glândula que produz cortisol, a gente tira também a glândula que produz disulfato, que produz aldosterona, né? Então, por isso que é a última opção. Só que a doença de Cushing é uma doença muito grave se for deixada sem, assim, com uma produção a longo prazo, né? E no caso aí, a doença é pior do que a adrenalectomia. Então, ela é indicada quando houver falha terapêutica, portanto, é a última opção. Ela deve ser bilateral, né? Ela acaba levando a uma outra doença. Uma das nossas leis é que o tratamento não pode resultar em uma outra doença, né? Mas a gente nem sempre consegue isso. E aí, quando você tem insuficiência adrenal permanente, nós temos que fazer a reposição com glicocorticoides e mineralocorticoides. E ainda nós temos o risco de ter um crescimento tumoral hipofisário. Aquelas células pequenas que ficaram, ou um número pequeno de células que ficaram na hipófise, elas acabam hiperplasiando de novo, dando um novo tumor, e aí uma clínica denominada de síndrome de Nelson. Por quê? Porque foi descrito pela primeira vez por Nelson, né? Todo mundo perdeu o sobrenome dele, só chama de síndrome de Nelson, e é caracterizada por hiperpigmentação, aumento de ACTH, e o crescimento do adenoma hipofisário. Bom, aí, a maioria dos serviços, antes de fazer uma adrenalectomia total, costuma fazer uma radioterapia da hipófise. O paciente já vai ter, claro, desenvolvido um panhipopituitarismo. Bom, aqui é uma paciente que ela tinha Cushing, né, ela chegou para nós, aliás, essa aqui não, dos arquivos brasileiros, foi publicado nos arquivos brasileiros, ela fez a cirurgia bilateral e apareceu a síndrome de Nelson, caracterizada aqui por hiperpigmentação, pelo excesso de ACTH. A hiperpigmentação, lembra da aula de insuficiência adrenal? A mesma coisa, né? Funciona como uma insuficiência adrenal primária. E aqui na ressonância, a recidiva do tumor. Nós temos um caso apenas de síndrome de Nelson, que é uma menina que operou, mas que ela acabou ficando com um restinho de hipófise, de tumor hipofisário, em volta da carótida, né? E aí, nós encaminhamos a paciente para fazer radioterapia,
radiocirurgia, e ela fez a radiocirurgia, mas antes da radiocirurgia eles fizeram uma adrenalectomia bilateral, e ela não teve uma recidiva, porque ela não tinha o que recidivar, era só uma casquinha em torno da carótida interna, mas ela fez uma hiperpigmentação violenta. E aí foi feita uma radioterapia depois, mas ela manteve a hiperpigmentação e tratamento clínico. Na doença de Cushing, portanto, uma outra possibilidade é fazer radioterapia, né? É uma radioterapia específica que chama radiocirurgia, pode ser fracionado em dose única, e as indicações é quando, por exemplo, nós temos contraindicação ao tratamento cirúrgico, pessoas idosas, né? Na doença de Cushing recorrente, recidivante, várias vezes, várias cirurgias, lesões com invasão associada ao adenoma corticotrófico, complementar a uma cirurgia, como o caso que eu contei para vocês, retirou todo o tumor, mas ficou uma casquinha ali em torno da carótida interna. A desvantagem é que tem uma resposta muito tardia, leva 24 meses, né? E o indivíduo tem panhipopituitarismo. Nós podemos também fazer o tratamento medicamentoso, quando o cirúrgico não for suficiente, ou que houver outras doenças associadas, ou no pré-operatório para evitar complicações cirúrgicas ou pós-operatórias. Me lembro de um menino que tinha uns 15 anos de uma doença, uma síndrome de Cushing muito intensa. Então, ele estava em insuficiência cardíaca. Então, antes de pensar em fazer a cirurgia, foi necessário um tratamento cirúrgico prévio, um tratamento clínico prévio, para melhorar as condições dele, para que ele pudesse fazer a cirurgia. O tratamento da doença de Cushing medicamentoso é com medicamentos que atuam diminuindo a secreção do ACTH, né? Um deles é a cabergolina. Vocês lembram a doutora Beatriz deve ter dado a cabergolina para vocês como tratamento de prolactinoma. É um agonista da DOPA, né? Dopaminérgico. Ele atua em determinados receptores D2 que podem existir nos corticotrófos. Em pelo menos 1/3 dos pacientes existem esses receptores, e ela é feita em associação com o ketoconazol. O ketoconazol é uma medicação que vocês estão acostumados a usar na paracoccidioidomicose, mas ele inibe a produção do cortisol, né? Ele atua ali naquele nível de transformação da pregnenolona em 17-hidroxipregnenolona, inibe a esteroidogênese adrenal. Então, a gente começa dando 0,5 miligramas de cabergolina semanal e vamos aumentando a dose, dependendo da tolerância do paciente, até 3,5 miligramas por semana. Outros tratamentos são com os análogos da somatostatina, que vocês devem estar lembrados que a gente usa análogos da somatostatina para o tumor produtor de GH, né? Os adenomas produtores de ACTH, eles podem ter receptores de somatostatina, o SSTR5, né? A octreotida e a lanreotida, eles se ligam mais ao SSTR2. Então, em geral, a gente usa o pasiriotide, que é um análogo específico que tem uma ligação maior aos receptores de somatostatina que podem estar nos adenomas corticotróficos. Uma dose alta, né, de 600 a 900 miligramas, 2 vezes ao dia. Outros inibidores da esteroidogênese podem ser usados, né?
principalmente o ketoconazol, que interfere na esteroidogênese em vários níveis. Vou deixar isso aqui para vocês lerem, tá? A gente pode combinar os fármacos também, por exemplo, cabergolina com ketoconazol, associado ou não à pasiglutida. E podemos usar um medicamento que também é como se fosse uma quimioterapia. É uma terapia nova, nós não temos aqui, em alguns casos de tumores muito grandes, pode ser feito a temozolomida inicialmente para reduzir a massa do tumor e depois ir para cirurgias. Bom, então, gente, vocês vejam que o tratamento da doença de Cushing é um tratamento complicado. Ele é feito por especialistas, tá? E por que eu estou dando isso para vocês? Para vocês saberem que existem várias formas de tratar, e muitas vezes os pacientes têm outras doenças associadas, né? E tem outras complicações e que vai acabar chegando pronto-socorro para o clínico. Então, vocês precisam saber exatamente manusear essas complicações. Por exemplo, ele pode ter uma insuficiência hipofisária, e aí ele pode acabar tendo um quadro clínico de insuficiência adrenal, né? Então, vai chegar no pronto-socorro. E aí vocês têm que saber, por exemplo, que droga que ele está usando, se está usando medicamento, que tipo de tratamento que fez, para entender, né, o que vocês devem fazer lá no pronto-socorro. Bom, o segmento do pós-operatório da doença de Cushing, a primeira coisa que a gente espera é que tenha remissão, né? Na primeira cirurgia, é esperado que ele tenha uma remissão. Por quê? É uma doença que tem uma causa específica, você vai tirar a causa, e ao retirar aquela causa, você espera que o indivíduo seja curado. E o que você vai observar é que ele vai ter uma melhora clínica e laboratorial, pelo menos dentro dos primeiros 6 meses. E ele pode também ter, nesses primeiros 6 meses, recidiva. Quando, após 6 meses, ele começar a ter novamente um retorno desse hipercortisolismo clínico e laboratorial, então é sinal que o tratamento não foi adequado. E por incrível que pareça, às vezes você tem um Cushing que entra em insuficiência adrenal, você dá graças a Deus, acha que ele está curado, e ele começa novamente a fazer a hiperprodução, indicando que as células que estão lá na hipófise que ficaram, continuam crescendo, e que você vai ter um afloramento da síndrome da doença de Cushing em determinado momento. E, portanto, ela é mais comum nos primeiros 5 anos de pós-operatório. Bom, o que favorece essa recidiva? Primeiro, o tipo histológico do tumor, né? Então, tem um tipo anatomopatológico que mostra um tal de adenoma de Krupp, tem pior prognóstico. Aqueles que são grandes, né? Muitas vezes o neurocirurgião acha que tirou tudo e ficou um pedacinho ali. Os que são invasivos, apesar de serem benignos, eles invadem estruturas que são estruturas muito importantes ali, carótida interna, né? Se for fazer uma cirurgia muito radical, o indivíduo vai ter uma hemorragia e vai ter uma evolução muito pior, né? Os adenomas localizados no lobo intermédio da hipófise, ou que crescem para cima, para o quiasma. Adenomas que não são identificados, ou seja, que a cirurgia foi feita às cegas, né? E também quando você faz nova reabordagem cirúrgica. Quando você tem falha no tratamento cirúrgico? Quando você tem persistência de todo o hipercortisolismo
Já no pós-operatório, você vê que não foi convincente, né? Não houve cura. Nós temos alguns sinais clínicos de que foi controlado o hipercortisolismo. Por exemplo, o indivíduo volta completamente ao seu corpo anterior, então é um milagre, né? O paciente acha que é um milagre. Ele tem perda de peso sem fazer nenhum esforço. Tem uma descamação cutânea, a gente não sabe por quê, mas ele descama, ele troca de pele, né? Ele pode ter uma insuficiência adrenal prolongada no pós-operatório, ele muda a composição corporal, o quadro clínico melhora, se ele tem hipertensão, melhora a hipertensão, se ele tem diabetes, melhora o diabetes. No caso de crianças, elas voltam a crescer, se estão no período da puberdade, tem um retorno de desenvolvimento puberal, e na mulher, novos ciclos menstruais são regulares. Então, esses sinais são sinais de controle, né? Quando isso acontece, é uma maravilha. E no segmento, a gente tem que também definir que esse controle foi atingido. Então, a gente coleta o cortisol sérico no pós-operatório aí vai até o 5º pós-operatório, né? E os pacientes, quando eles estão em uso de corticoterapia no pós-operatório, porque quando você tira o tumor, você pode necessitar de repor um pouquinho de cortisona, hidrocortisona, né? Então, você coleta o cortisol 12 a 24 horas após a última dose, na prednisona e prednisolona 24 a 48 horas após a última dose, e a dexametasona não cruza, não há necessidade de suspender a dose. Quando o cortisol basal está menor que 5, então a chance de você ter uma remissão é grande, né? E aí você vai manter o corticoide até poder realizar os novos testes, né? Que vão dizer que está em remissão. Quando o cortisol é maior que 5, então você deve suspender a corticoterapia, reavaliar o quadro clínico em 6 a 8 semanas, e ele pode evoluir até com remissão tardia, mas indica que você não conseguiu cura, não. Quando tem a falha cirúrgica, então a gente já vai começar a tentar um tratamento medicamentoso, porque a reabordagem precoce ela é contraindicada, né? E aí, dentro de 3 meses, nós vamos reavaliar novamente, fazer uma reavaliação laboratorial e com ressonância, né? E se não houver melhora clínica e laboratorial e persistir a lesão na ressonância, nós vamos indicar novamente a cirurgia. Se não houver possibilidade de ressecção, então a gente começa a tratar de outra forma, ou com ketoconazol, ou nós vamos tratar com radioterapia, ou em último caso, como eu disse, com adrenalectomia bilateral. Quando o paciente está em remissão, então nós vamos segui-lo a cada 6 a 12 meses, fazendo a dosagem do cortisol sérico, a cada 3 meses, né? A partir do momento que ele tenha cortisol basal de 8 horas maior que 5, a gente começa a fazer o desmame da corticoterapia e vamos avaliar, repetindo os testes, né? Repetindo o teste, às vezes, para definir se ele está ou não está com insuficiência adrenal. Depois que a gente suspender a corticoterapia, nós vamos, então, coletar novamente o cortisol livre urinário, o salivar, o teste com 1 miligrama de dexametasona, ou seja, a cada 6 meses a gente avalia se o Cushing retornou ou não retornou. Bom, no tratamento da secreção ectópica de ACTH,
nós vamos localizar a fonte, fazer a ressecção cirúrgica, né, e se houver remissão, até haver a remissão completa em 80% dos casos. O tratamento com beta-bloqueador, com bloqueadores da esteroidogênese, para fazer o controle do hipercortisolismo. Podemos também usar algumas substâncias, né, como agonistas dopaminérgicos, análogos da somatostatina, e, no caso, adrenalectomia em casos de hipercortisolismo grave. Lembrar que ele tem uma doença que pode ser fatal, né? Eu acho que ficou faltando também falar da insuficiência adrenal, da doença adrenal, acho que ficou no outro pedaço da aula. Quando a doença é adrenal, então o tratamento é cirúrgico. E aí a gente tem que pular para cima, né? Quando a doença é adrenal. Para gravar. Dá nos 3 pontinhos. Interromper gravação. Interromper gravação. Por quê? Porque na doença adrenal, você localiza que tem um tumor no suprarrenal e o tratamento é cirúrgico, né? Então, você faz uma adrenalectomia unilateral e aí o tratamento não é difícil, o tratamento é fácil, né? Aí, no caso, quem vai operar é o urologista. Nós temos hoje cirurgias que são por videolaparoscopia. O paciente sai do hospital aí com 3, 4 dias, ou pelo menos uma semana, ele já está no ambulatório, e aí ele ganha uma loteria, que é Cushing da suprarrenal. Agora, quando na suprarrenal nós temos um adenocarcinoma, aí já é diferente. Aí o paciente, depois que ele faz a ressecção, ele vai para, em geral, uma quimioterapia, né, mas é mais raro, são tumores mais raros. Alguma dúvida, gente? Professora, eu fiquei com uma dúvida. No diagnóstico da síndrome de Cushing, vai precisar fazer os 3 exames para confirmar a dosagem alta do cortisol, ou se um vier alterado já basta? Olha, é igual um quebra-cabeça. Então, se você tiver a chance de ter os 3 exames, é melhor, tá? Principalmente porque os exames muitas vezes não são, assim, muito claros, né? E, então, um confirma o outro, entendeu? Mas, por exemplo, até talvez uns 4 anos atrás, a gente não tinha dosagem do cortisol na saliva, não existia. Então, a gente só fazia o cortisol urinário e a dexametasona 1 miligrama, para confirmar 1 miligrama, hipercortisolismo. O que mudou? Apareceu uma nova tecnologia, né, uma nova técnica. Digamos, uns 20 anos atrás, não tinha cortisol urinário. Então, a gente fazia só com 1 miligrama de dexa. Há um tempo atrás, por exemplo, hoje a gente ainda vive sem o cateterismo de seio petroso. Agora, nos locais onde tem o cateterismo de seio petroso, eles ficam, assim, dependentes disso, né? Então, assim, hoje a gente faz os 3 aqui. Principalmente porque os residentes precisam também aprender a lidar com os valores, a lidar com os testes. É um local onde nós fazemos isso até mesmo por academicismo, né? Para que as pessoas aprendam como as coisas funcionam. Mas se eu tiver um deles e um deles for muito claro,
Então, eu posso ir para frente com um deles. Entendeu? Por exemplo, num local onde eu tenho dificuldades econômicas, os pacientes têm dificuldade econômica, eu tenho só a dosagem com 1 miligrama de dexametasona, eu vou fazer com 1, vou fazer com 8, defino que ele tem um tumor hipofisário e mando para frente, né? O difícil mesmo na doença de Cushing, gente, é um bom cirurgião para Cushing. Porque, por exemplo, nós temos um cirurgião que tem muita experiência em fazer cirurgias com macroadenomas, mas no Cushing, a maioria, 80% dos casos, é microadenoma. Então, ele tem que ter muita experiência para tirar realmente o tumor quando ele abre a hipófise. E tem que ser muito bem localizado, senão eu sei que aquele paciente vai passar por uma série de outros problemas. Ele não vai ter o Cushing curado, aí ele passa por outra cirurgia, e aí, cada tempo ele vai ter hipercortisolismo e complicações do hipercortisolismo. Então, é muito difícil. É preciso que seja num local, né? Não estou dizendo que a gente não faça em Uberaba, a gente faz. Nosso neurocirurgião é bom, mas não é em qualquer lugar, né? A doença de Cushing é o espinho do endocrinologista. Não é o diabetes, viu, gente? É a doença de Cushing. Ela é complicada. Agora, quando ela é da suprarrenal, tudo bem, né? Porque vai lá, o urologista retira uma adrenal, tem a outra. Então, é tranquilo. A CTH, muitas vezes o paciente não sobrevive, porque é um tumor de pulmão. E não é bem, assim, a nossa especialidade. Ele vai melhorar, muitas vezes com o medicamento, né, o ketoconazol, o cabergolina, e ele vai tratar o tumor de pulmão dele com quimioterapia, radioterapia. Mas a doença de Cushing em si, ela tem um longo segmento. Ok? Ok, professora, obrigada. Mais alguma pergunta? Professora, eu fiquei com uma dúvida também. Sim. No pseudo-Cushing, os resultados de cortisol, eles vão ficar menos aumentados que na síndrome propriamente dita? Vão, Vão. vão. Não necessariamente, por exemplo, o cortisol urinário tem que estar a 3 a 4 vezes mais aumentado que o limite superior? Não. Muitas vezes você pega ele até normal, viu? Entendi. Até normal. O que ocorre é que a gente vê um quadro clínico de Cushing e não vê exames alterados no pseudo-Cushing. E aí o diagnóstico, eu acho que o diagnóstico diferencial principal do pseudo-Cushing é com o Cushing que é flutuante, né? É aquela síndrome que você tem, muitas vezes pega o cortisol alterado e outras não. E aí você fica imaginando, será que existe Cushing mesmo ou é um pseudo-Cushing? E lembrar que no pseudo-Cushing existem algumas condições que são a causa, né? E ele sai bem com o teste de 1 miligrama. O 1 miligrama de dexametasona, 2 miligramas, ele tem um feedback mantido, né? Normal. Então, ele suprime. O CTH, às vezes, é alterado, mas o teste dinâmico com 1 miligrama e 2 miligramas suprime. Entendi, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Bom, nós vamos fazer a chamada da primeira aula. Obrigado, né? Eu não fiz o risco.